Graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem com alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, do 2 ao 4. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais, Deus é maravilhoso. Queridos, nós temos ouvido falar muito sobre quarentena. E separei uns versículos justamente falando sobre a quarentena, né? Que são 40 dias. Apesar de que esse Covid-19 que estamos passando agora, né? Se fala em 14 dias, 15 dias, né? Que é o ciclo do vírus. Mas eu preparei esses versículos com muito amor para que nós possamos refletir um pouquinho sobre o que é uma quarentena diante da palavra, né? Aquilo que Deus nos mostra. O primeiro versículo que eu preparei foi sobre o dilúvio, 40 dias de chuva. Lembrando que eles não conheciam a chuva. Noé, ele estava naquela floresta preparando a arca e durou 100 anos para que a arca ficasse pronta. E Gênesis 7:17 diz que o dilúvio durou 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Gênesis 7:17. E Gênesis 8:6 diz que houve 40 dias de espera dentro daquela arca. E aconteceu que, cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Gênesis 8:6. Queridos, esse foi mais ou menos o ano 600 da era adâmica. Terceiro, 40 dias embalsamado. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos o embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios choraram por 70 dias. Gênesis 50, do 1 ao 3. Né? Aí falando sobre a morte de Jacó, pai de José, que não era mais Jacó, né? Já havia sido mudado o nome, Deus havia trocado o nome dele para Israel. Oh, aleluia! Grandes coisas. Queridos, isso são baús cheios de pepitas de ouro. Quarto, 40 dias de jejum. Êxodo 34, 26, 28 diz: as primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Esses são os mandamentos, né? Os últimos mandamentos dos 10 mandamentos.
Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu às tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Aleluia. Glória a Deus. Em 1 Reis 19, 8, 9 diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. E lhe disse: que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19, 8, 9. Depois de 40 dias e 40 noites caminhando no deserto. Ali ele está no Monte Horebe. Moisés, no versículo anterior, em Êxodo, estava no Monte Sinai. Que vem a nuvem, encobre ele. Amém? Depois ele desce do monte com o rosto transfigurado ali, um rosto glorificado, cheio de brilho, né? A luz radiante da presença de Deus, da glória de Deus. Aqui Elias, ele estava fugindo, né, de Jezabel, e ele estava lá no Monte Horebe, que é bem próximo ali. Estive lá. Esse Monte Horebe é muito grande, é imenso, né? Não dá para ter uma coisa do tudo porque é muito grande. Mateus 4, 1 e 2, ele fala de 40 dias de jejum também. Moisés, Elias e agora Jesus. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus 4, 1, 2. Queridos, que lindo! Moisés, Elias e Jesus. Os três. Né? Moisés ali, ele representa a água. Elias representa o fogo. E Jesus representa tudo. É tudo. Tudo é dele, por ele e para ele. Você é dele e eu sou dele. Amém? Glória a Deus. 40 dias de Moisés no Monte Sinai, Êxodo 24, 18. Diz assim: e Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, 18. 6. 40 dias espiando a terra. E eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Números 13, 25. Lembra dessa passagem? Onde ali em Jericó eles foram escondidos por Raabe e eles foram salvos, né? E ali eles trazem, depois de 40 dias, os frutos da terra. Aqui estão os frutos. É uma terra que mana leite e mel, como Deus diz. Mas foram 12 os espias e apenas Josué e Caleb, né, deram sim, vamos entrar. Os outros ficaram com medo, e o medo fizeram com que eles andassem 40 anos no deserto. Já não é uma quarentena, né? Quarentena é 40 dias, já foi 40 anos. 40 dias no deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Marcos 1,13, ainda falando de Jesus no deserto.
40 dias de provação. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. Nínive era uma cidade pecaminosa e o Jonas queria que ela fosse destruída, né? Porque Deus falou para ele que se eles não obedecerem, se eles não se converterem, eles vão ser destruídos. E Jonas, ele entra em Nínive e prega e fica 40 dias ali provando, né, aquele povo, e eles se arrependem, eles se lançam em cinzas sobre os corpos, rasgam suas vestimentas. Até o rei cobre a vergonha dos animais, né, da vaca, dos cachorros, dos animais dele, ele cobre as vergonhas, porque eles se arrependem do pecado. E Deus não destrói Nínive, né? Aí Jonas fica ali 40 dias ali pregando e esperando a destruição da cidade. 10. 40 dias depois de ressuscitado. Glória a Deus. Fechar com chave de ouro aqui, né? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaços de 40 dias, e falando das coisas concernentes do reino de Deus. Atos 1:3. Jesus ficou ali 40 dias entre a morte, né, e ele ser assunto ao céu. Ele ficou 40 dias com o corpo glorificado. Ele ficou provando ali, mostrando para eles as coisas do reino de Deus, ensinando, né, as coisas concernentes ao reino de Deus. Falando, né, ensinando. É um mestre por excelência. Vou pregar sobre isso. Jesus o mestre. Uma boa mensagem. Queridos, é esta palavra. Então, nós podemos ver aí que temos vários exemplos na Bíblia de quarentena. 40 dias de chuvas, 40 dias de espera, 40 dias embalsamado, 40 dias de jejum, 40 dias Moisés no Monte Sinai, 40 dias os espias espiando a terra, 40 dias desafiando Israel, no caso do filisteu, né? O povo filisteu com Golias, né? Eles ficaram ali tentando o povo de Israel. 40 dias de provação, Jonas, 40 dias no deserto e 40 dias depois de ressuscitado Jesus Cristo nosso Senhor. Tá aí. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Amanhã tem mais, se Deus quiser.